entrevistamos a coordenadora pedagógica e diretora, além de uma professora, e elas vão explicar pra gente melhor sobre essa metodologia. Aproveita e acompanha o nosso vídeo até o final. Um pouco a divisão das salas, porque é dividida em áreas diferentes. A gente segue a divisão de cronologia mesmo, que está prevista na lei, né? Assim, então as crianças elas são divididas por idade mesmo. Infantil 3 são crianças de 3 anos, infantil 4 de 4, né? E o infantil 5 de 5 anos. Quando a gente foi fazer o tour por aqui, a gente viu que a sala também é dividida em locais, tipo assim, a profissões, a área da leitura, porque... Na verdade, essa organização do espaço, a gente tem uma proposta trazida pela professora Fátima Sampaio, quando ela foi fazer o doutorado no Arizona, né, lá nos Estados Unidos. Então, essa proposta é uma proposta que, inclusive, é desenvolvida lá pelos americanos, chamada de High Scope, né? E justamente a sala ela é dividida em várias áreas, que são divididas em áreas de dramatização, que tem, né, o jogo dramático, tem os jogos, tem os brinquedos de construção que as crianças podem construir, tem a área da linguagem, então, justamente para que as crianças tenham o máximo de possibilidade de desenvolver experiências diferenciadas, né? Então elas têm a liberdade de escolher em que área elas querem trabalhar e como é que elas gostam de trabalhar nessas áreas, né? Na verdade elas transitam por essas áreas, né, de uma forma muito própria, porque elas se apropriam do espaço, dos materiais, com muita autonomia. A gente descobriu que as crianças geralmente elas escolhem o que elas querem estudar, tipo, porque elas têm mais interesse em pesquisar. Como é que isso acontece? Na verdade, assim, a gente tem uma proposta de organização das experiências que a gente acha que são importantes as crianças vivenciarem, né, de acordo com os interesses. O que as crianças têm de interesse? Né? Elas querem se comunicar, elas querem se expressar, seja de qual forma de linguagem, né? Elas querem construir coisas, destruir coisas, né? Elas querem se expressar de todas as maneiras. Então, assim, a gente desenvolve e organiza essas experiências por meio do trabalho com projetos, inclusive é a temática da minha tese, né? Até mesmo antes de desenvolver essa tese, a gente já trabalhava com projetos aqui, porque a gente entende que é uma forma de organizar o cotidiano que prioriza a participação da criança, né? Essa possibilidade de escolher, essa possibilidade que a gente entende que as crianças, com as turmas, elas não precisam estar fazendo as mesmas coisas no mesmo tempo. Daí porque essa organização do espaço também é importante, porque possibilita que as crianças que não estejam interessadas em desenvolver determinadas atividades, elas vão para outras, né, escolhem outras áreas para trabalhar. Então, é importante, a gente entende que como a criança ela aprende na interação com os outros, na interação com os objetos, a gente possibilita essa autonomia da criança de escolha, de brinquedos, de brincadeiras, de parceiros, né? Não quer dizer que não haja mas há uma intencionalidade, né? Dentro dessas condições, elas podem escolher o que é que elas podem, né, trabalhar ou não. A senhora citou os projetos, a senhora podia falar mais um pouquinho de quais são esses projetos, que tem, que ela... Na verdade, assim, quando a gente inicia as atividades, né, no ano letivo, a professora ainda está em processo de conhecimento da turma e aí ela vai observando a turma. A gente já faz um planejamento todo direcionado para o que a gente entende e sabe, já estudou, do que é que interessa a criança, né? Interessa a criança brincar, interessa a criança pintar, interessa a criança cantar, ler histórias. Então a gente faz todo aquele desenvolvimento dessas experiências e a professora vai observando ao longo desse início o que é que mais interessa a algumas crianças ou a mais de uma criança, né? Então, assim, e ela vê a possibilidade daquele interesse, né, que a criança ou as crianças demonstraram de desenvolver um projeto. E aí ela convida as crianças, né,
a desenvolver aquele interesse, né? Para que ela amplie esse interesse das crianças. Esses projetos, eles têm início a partir do que a professora observa de interesse das crianças. Se é um emboá lá no parque, se for a morte de um periquito lá no parque que caiu, né? Então, assim, se por exemplo, as crianças se interessam muito pela corrida de carros, né? Então, todas essas temáticas que envolvem as crianças, elas são acolhidas pelas professoras e aí, junto com as crianças, elas planejam que experiências vão enriquecer e vão ampliar esses interesses das crianças, né? Então, os nossos projetos são riquíssimos, eles são muito bem documentados, né? Inclusive, todo final do ano a gente imprime ou a gente faz um livro de projetos, né, que as crianças fizeram. Então, assim, é uma forma, além de ser uma forma de incluir todas essas experiências que são importantes as crianças vivenciarem, né? É importante para que ela saiba qual é o nome dela, qual é o nome do colega. Então, a gente inclui nesse desenvolvimento desse projeto tudo isso que interessa a criança, né? Quando a gente fez a visita aqui, a gente viu que tinha os autistas, as aulas, né, falando com a gente, e a gente gostaria de saber um pouco como essa acessibilidade, como é que vocês tratam com isso, como é que vocês sempre tentam englobar toda a diversidade. Isso, Então, de receber as crianças, né, as crianças autistas, a gente foi um desafio muito grande, desde o início, porque a gente, pela lacuna na formação inicial, então mobilizou toda a equipe para que a gente estudasse mesmo sobre o fato, o que é que a gente poderia pensar em termos de estudos, né, de aprofundamentos teóricos, para ajudar essas crianças a de fato serem incluídas na sala junto com as outras crianças, né? E a gente faz o mesmo trabalho que a gente faz com qualquer outra criança, né? Todas as crianças, elas são diferentes, todas as crianças precisam ser consideradas da forma como elas são, né? Então todas elas são convidadas a participarem, né, a serem incluídas em todas as atividades. Então, assim, a gente estudou para saber de fato características, né, para a gente não se assustar, né, e se subsidiar teoricamente para saber como lidar com as crianças, mas de fato na sala elas são tratadas como as outras crianças, né? E há um trabalho maior de inclusão, porque elas têm uma tendência mais de serem arredias ao grupo, e um esforço maior com relação a incluí-las no grupo. E a gente conseguiu e consegue sempre estar recebendo crianças assim, e a gente consegue fazer um trabalho. Algumas vêm com um espectro mais severo, outros menos, né? Outras menos. E aí o trabalho é o mesmo, é de inclusão, como qualquer outra criança que a gente trabalha, né? Quais projetos do NDC a senhora participa? A gente aqui tem vários tipos de projetos, né? Tem os projetos que são das crianças, que a gente chama, que nascem dos interesses das crianças, então, que a gente desenvolve com eles na turma. Cada ano teve um projeto principal, dos anos que eu estive aqui, né? Que foram 5 projetos em cada um dos anos, que foi dos projetos das crianças, que foi o Fundo do Mar, em 2014, que era o que eles estavam mais interessados. A partir da visita de 2 peixinhos surgiu um projeto que foi maravilhoso. Em 2015 foi esse da pista, né? A corrida da pista das corridas das crianças. E em 2016 foi Passarinhos do NDC, que foi um projeto espetacular, que eles ficaram interessados porque apareceu um ninho, né? E eles ficaram interessados pelos passarinhos e começou a visitar um beija-flor. Aí a gente trouxe um néctar e o néctar começou a sumir, aí apareceu o mistério. Quem estava dando néctar dos passarinhos? Eles vieram investigar à noite, descobriram que eram os morcegos. E daí teve desdobramento de muitas coisas legais. Estudaram arte plumária, foi muito show também. No ano passado foi Projeto Especial da Natureza, flores, pedras, cores, não estou lembrando o nome todo, mas é por aí. A partir dos elementos da natureza, eles estudaram diversos artistas, fizeram esculturas de pedra, tinta com areia, estudaram arte paleolítica. E esse ano está sendo o Mundo dos Bombeiros. Eles decidiram hoje o nome,
a partir deles gostarem de brincar de resgate. A gente fez uma visita ao CIOPAE, o Corpo de Bombeiros, e aí todos os dias o que eles fazem na vida é isso, brincar que são bombeiros, mas com isso foi levando para outros interesses, que foi a natureza, porque eles resgatam os bichinhos, né? Então para eles isso foi muito forte. Aconteceu, a gente trouxe notícias do resgate de uma cachorrinha, os bombeiros resgataram uma coruja na casa de uma professora daqui do NDC, que o universo atrai, né? Aí acaba. E aí, a partir disso, teve a tragédia do incêndio do Museu Nacional, que teve um momento que faltou água, e uma das crianças perguntou, né? Por que gastaram toda a água, então faltou água, e a gente foi estudar sobre a importância da água, e a gente colheu a água do açude e mandou examinar, e viu que estava contaminada, e eles querem ir avisar para o rapaz que pesca que a água está contaminada e ele não pode tomar banho naquela água. Então daí se ramifica para muitas coisas. Esses são os projetos que a gente vive com as crianças a partir dos interesses delas. Aí paralelamente tem muitos projetos que a gente desenvolve juntos. Por exemplo, aí nós como professoras, para ampliar o desenvolvimento das crianças, fazemos a proposição de projetos. Então, eu tenho um projeto também de passeios no entorno do NDC pelo campus do PCI, que eu conto com 2 bolsistas da PRAE, né, que fazem esse apoio para a gente poder passear pelo campus com as crianças, investigar o campus. Tem projetos de contação de história também, que são coordenados por mim, e participo com as crianças de projetos de outras professoras, como o projeto de tecnologias da Auricélia, onde eles vêm, né, criam histórias a partir dos computadores. Tem um projeto de educação financeira dela também, que as crianças participaram, confeccionaram cofrinhos, juntaram, né, dinheiro e tudo. E fora esses projetos diretamente ligados às crianças, tem os projetos, por exemplo, o projeto de extensão que eu coordeno, que é um projeto que é muito querido por mim e pela professora Fátima Saboia, né, que é a diretora, que nós recebemos professoras de educação infantil do município de Fortaleza e até de fora de Fortaleza. Agora mesmo a gente tem agendado um grupo de Sobral, de professores de Sobral, que vem conhecer o NDC, e estudantes da UES, estudantes da UFC, de vários cursos de licenciatura, estudantes de licenciatura de outros estados, como já vieram da Estadual do Rio Grande do Norte, conhecer nossa proposta pedagógica e entender como a gente trabalha com projetos, porque algumas instituições trabalham com projetos na educação infantil a partir da perspectiva da própria professora. Ela acha uma temática importante, ela traz o projeto todo pronto. Diferente como a gente trabalha, que a cada semana a gente refaz o planejamento, porque a partir do interesse da criança é que a gente vai investigar o que está acontecendo. Então nós já recebemos quase 600 pessoas, né, estudantes, professores, gestores nesse projeto, e esse ano a gente está com uma parceria com o SEI Mário Quintana, que é no Vila Velha. Então, professoras lá do Vila Velha que estão trabalhando com projetos nessa mesma perspectiva que a gente trabalha, que é amparada em John Dewey, né? Na perspectiva de Dewey, que o projeto é vida. Então, está sendo muito legal, porque algumas vezes vinham grupos de professores aqui, vinham a nossa proposta, vinham como a gente trabalha com projetos, aí diziam assim, mas estão dentro da universidade é mais fácil. E agora sempre a gente tem uma professora de lá do Vila Velha que vem contar como o projeto está sendo desenvolvido lá. Então a gente vê que dá para trabalhar, claro, cada um dentro das suas possibilidades de limitações, mas dá para trabalhar com projetos a partir dos interesses das crianças em todos os lugares. A gente já conversou com a diretora, a gente viu que tinha os autistas, já conheceu elas, e a gente gostaria de saber, na prática mesmo, como ocorre essa inclusão. Sim. Na prática, é muito diferente como ocorre cada caso é muito específico. Então, assim, eu pessoalmente já trabalhei com umas 7 crianças, né, com autismo aqui no NDC, e cada uma delas é completamente diferente uma da outra. Então, tem crianças que a especificidade é que a gente precisa tá dando um apoio para ela perceber o colega, mas ela, por exemplo, tem uma linguagem super elaborada, já lê, em algumas experiências ela está bem à frente e precisa que o nosso olhar seja para contribuir com que ela desenvolva nas relações interpares, por exemplo, né? Já temos outros casos de autismo severo, onde a criança fica presa praticamente ali com um brinquedo único que ela interessa e não quer nem se deslocar do ambiente. Então,
para cada criança, a gente sempre leva, cada mês a gente tem uma reunião de planejamento, a gente leva os desafios de todas as crianças, né? A gente procura sempre lançar um olhar para o desenvolvimento de cada criança e ver como a gente pode estar desafiando cada criança, entendendo que é esse desafio que faz a criança avançar, né? Que a criança constrói o seu conhecimento a partir desses desafios. Então, para alguns casos, como alguns bem desafiadores, né? Como esses que eu te disse agora, o que a gente percebeu um ano de trabalho é que a gente conseguiu despertar o interesse da criança por outros espaços, por exemplo, e por outros materiais, mas as interações com os colegas ainda são bem restritas, né? Então, assim, aí a cada um a gente vai buscando que estratégias desafiam essa criança. Para muitas das crianças com autismo com quem eu trabalhei aqui, trabalhar com imagens era um recurso super importante. Então, a gente montava a rotina mais ou menos flexível com imagens. E aí a gente ia conversando, levava a criança até a imagem, isso foi super legal. Para outras, a imagem não tinha significado nenhum. E aí a gente vai sempre tentando descobrir, construir que estratégia é mais interessante para cada criança. Qual o sentimento em ser educadora do NDC? É alegria, felicidade, né? Eu considero que eu sou muito feliz aqui. É muito bom construir com pessoas como minhas colegas, né, e a gestão, que a gente sabe, que pensa que o importante para a criança é a gente proporcionar essas condições e desafiá-las, né, da melhor forma, no interesse delas, e contar com a equipe em geral também, que é maravilhosa. Então, assim, as meninas desde da limpeza, as meninas da cozinha, elas sempre estão pensando nas crianças. Elas não estão pensando, o meu trabalho é isso aqui, eu vou fazer só isso. Não, o foco deles é a criança, isso é uma coisa muito boa. Galera, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Já vamos deixando o joinha. Aproveita, se inscreve no nosso canal e compartilha o vídeo. Não se esqueça de ativar as notificações e até o próximo episódio. Valeu!